No vídeo de hoje, eu gostaria de falar de um método de otimização chamado gradiente descendente. Muitos de vocês já devem conhecer. É importante que conheçam antes da gente estudar as redes neurais. Por quê? Porque ele, se, ele é usado praticamente todas as redes no processo de treinamento, numa fase que é chamada de backward propagation. E essa é uma das fases difíceis de explicar, então eu queria adiantar o problema de conhecer o método de gradiente descendente antes da gente estudar as redes neurais. E para isso, quer dizer, sem as redes neurais, eu queria estudar ele aplicado a um outro problema de minimização. E é esse problema que está aqui, onde a gente tem, vamos supor que a gente tenha uma série de valores medidos, que são esses pontos que estão no gráfico, esses balãozinhos que estão no gráfico, e a gente gostaria de ajustar uma reta por esses pontos. Normalmente, esse tipo de problema ocorre com uma frequência grande e assim, em várias áreas do conhecimento. Esse modelo matemático simples é usado, às vezes, para correlacionar preço de apartamento com metro quadrado, qualquer outra grandeza desse tipo. Mas esse processo de minimização, que é dessa função aí, que é um somatório de termos quadráticos, que, na realidade, é o quadrado dessa distância aqui do, do, do ponto até a reta, né? Ela tem uma outra formulação que não é a de gradiente descendente, que consegue resolver analiticamente de forma bastante simples, que é o método dos mínimos quadrados. Por quê? Porque eu quero achar um mínimo. Quando a gente quer achar um mínimo de uma função quadrática, existe, pelo menos às vezes localmente, esse pontos de mínimo da função, e nesses pontos a gente sabe, já desde o estudo de cálculo lá no ciclo básico, que as derivadas parciais dos pontos extremos, tanto de máximo quanto de mínimo, são iguais a zero. Então, o uso desse conceito de derivada parcial igual a zero é um uso, dá condições que, por exemplo, nesse problema que a gente está tentando achar A e B, a gente pode achar uma solução direta, uma solução analítica para o problema, né? Então, vamos olhar aqui o problema sobre o ponto de vista dessa formulação. Quer dizer, no fundo, você tem essa expressão aqui para o erro, perdão, e que é a que está aqui em cima, né? E você quer, para cada valor menos o valor estimado pela equação AX mais B, você vai pegar essa diferença e levar ao quadrado. Então, para derivar isso em relação ao parâmetro A, é bastante simples, porque a derivada de um somatório é o somatório das derivadas, a derivada de um termo elevado ao quadrado é duas vezes o termo, vezes a derivada do que está no termo, ou seja, dá alguma coisa como isso que está aqui. Mesma coisa para B, só que aqui, em vez de ser dependente de dados, só fica o valor -1 e o valor do erro naquele ponto. E, ao colocar isso igual a zero, você tem aqui uma expressão em que esses somatórios podem ser incluídos aqui, o somatório de uma soma de somatórios, né? Então, a gente acaba aqui com um termo constante, um termo em B, um termo em A, um termo constante, um termo em B, um termo em A. Isso pode ser escrito como um sistema de duas equações, duas incógnitas, no caso, as incógnitas aqui são A e B, que até tem uma solução analítica simples para o Cramer ou para qualquer outro método, mas poderia ter sido resolvido numericamente aqui. Ou seja, temos um método direto, analítico, para poder resolver esse problema de minimização desse problema proposto.
A ideia, então, agora a gente aproveitar que já conhece a solução, sabe o que a gente está tratando e tentar entender aqui como é que funcionaria usar o método do gradiente descendente nessa solução. Você tem um certo erro e você parte de algum valor inicial. No caso, seria esse ponto aqui. Vamos dizer que esse erro aqui, e claro, eu estou mostrando por simplicidade, estou usando uma curva um XY, em vez de usar Z de XY, estou usando só uma curva no plano. Essa curva, se a gente pode imaginar que é para um B constante ou algo assim, nesse ponto você tem a derivada dessa curva com relação do erro em relação ao parâmetro A, por exemplo. Tá? Então, ao invés de você subir na direção, a derivada dá a direção de crescimento da função. Em vez de você crescer, você subtrai e desce nele. Não desce tudo, desce um pouco, e é só isso que é o método. O método é atribuir um valor inicial para A e B, depois, enquanto você não achar que convergiu, você substitui A por subtrai ele da derivada parcial, que seria essa expressão que a gente já avaliou no slide anterior. Né? Então, você tem uma expressão para calcular o erro, então você calcula esse erro, mas você não subtrai essa derivada do erro totalmente do A. Quer dizer, você não vai subtrair a tangente toda, você vai subtrair uma coisa que é chamada de taxa de aprendizado do método. O método tem uma taxa que tenta você andar em pequenos passos para ir descendo do gradiente. Tá? Essa taxa de aprendizado também é o mesmo processo que a gente faz com os outros parâmetros, no caso o parâmetro B aqui, né, usando também a derivada, e o método é simples, né, apesar dele depender dessa taxa aí, que seria a taxa de aprendizado. Normalmente isso está na faixa lá de 10 a menos 3, 6, alguma coisa dessa ordem, mas é um dos hiperparâmetros, como eles são chamados nas redes neurais, mais chatinhos de calcular. Tá? Está aqui só um exemplo, uma ilustração mais simples, ainda porque aqui no nosso caso seria em 2D, a gente em cada ponto acharia qual era a direção do gradiente e iria andando na direção contrária para buscar um ponto de mínimo. Tá? Vamos agora pegar um notebook de exemplo para ver se com ele a gente consegue ilustrar essa ideia um pouco melhor. Tá? Então, esse é um livro, é um notebook para fazer essa ilustração baseada nesse modelo AX mais B, onde eu tenho uma série de pontos. Bom, a primeira célula aqui do notebook é aquela célula tradicional de importar NumPy e a Matplotlib. Como eu disse, elas vão ser nossos companheiros nesse curso. Né? O segundo ponto seria eu colocar aqui uma série de medidas. Aqui, no caso, eu botei um x barra e y barra, que seriam aqui valores que eu mesmo criei, de pontos que representariam uma certa tendência, e para mostrá-los, eu estou plotando aqui com a função com scatter. Né? Então, estão aqui esses pontos. Então, claro que você vê que tem uma tendência aqui de uma reta, mas não tem uma reta exatamente que passe por aí. Para poder avaliar, quer dizer, dado esses pontos que está aqui, quais são os parâmetros de reta que a gente vê que esse parâmetro aqui está praticamente em torno de 1, a inclinação, o parâmetro P, que seria a interseção no eixo zero, é perto de zero. Então, eu sei que a solução vai dar alguma coisa em torno de A igual a 1, P igual a pequeno. Tá? Então, essa solução, para isso, eu queria até ilustrar aqui, para fazer uma ilustração com vocês, eu quero pegar essa expressão do erro, que seria essa soma aí dos valores medidos menos as estimativas ao quadrado, e fazer uma implementação dela em Python, que é essa que está aqui. Até nem sei se essa é a melhor maneira de fazer essa implementação, porque ela tá bem simples, tá usando um for aqui.
Mas aí eu queria usar uma outra ideia aqui no Python, eu queria fazer o seguinte, criar um grid no Python. Um grid seria um conjunto de pontos nesse plano AB, tá? Que, no caso aqui, vai de -2 a 3, de -2 a 3, porque seria mais ou menos o espaço de onde eu estaria esperando ter de 0,1 e 0,1. Então, eu vou pedir primeiro para gerar um arranjo que vai de 2 a 3 de 0,1, e B de 2 a 3 de 0,1 em ponto 1, e depois eu vou fazer usar o NP Mesh, o NumPy Mesh Grid, usando A e B, e pedindo uma representação esparsa deles. Depois, se vocês tiverem curiosidade, imprimam esses valores, vocês vão ver o que ele é, mas no fundo eles vão me dar A vai ser uma matriz que vai me dar sempre a coordenada, no caso a coordenada A, que seria a coordenada X, né, desse grid. E BB vai ser outra matriz que vai me dar as coordenadas Y desse grid. Então, vão ter todos os pontos dessa malha. E aí eu vou chamar a função de cálculo de erro para essas matrizes inteiras. Quer dizer, na realidade, quando eu escrevi essa função para cálculo de erro, eu tive que pensar que eu não estava lidando com um A ou um B. Isso aqui é um NumPy Array, no caso aí, de uma matriz grande. Então, ele vai fazer, quando eu venho aqui e faço que o erro é igual a Y, que é no caso aqui é um escalar, menos A, que é uma matrizona, vezes um X, que é um escalar, mais um B, que é um escalar, mais um B, que é um escalar, eu vou tirar aqui uma matrizona e essa matriz multiplica por ela mesma, e no final eu vou pegar todas as somas em todos esses pontos que está aqui e dividir por N. Tá? Então, vamos rodar isso aqui para calcular esse erro. Está rodado. E agora, queria ilustrar isso melhor. Né? Para ilustrar, eu vou tentar plotar isso no plano AB, né? Para a gente enxergar. Mas um dos problemas que eu tive, notando aqui esse comportamento, é que quando o valor de A varia, o erro cresce muito. Quando o valor de B varia, a distância dos pontos cresce de forma linear, o erro vai ser quadrático. Mas quando ele roda, o ângulo roda, os erros da aproximação por esse conjunto de pontos ficam muito grandes e gera uma coisa muito alta. Então, gerava eu vou fazer aqui primeiro para vocês, deixa eu tirar isso aqui, vou plotar exatamente o que era, depois eu vou usar essa expressão que eu estou usando, vou botar primeiro Z igual ao erro, para não ficar explicando muito o que eu estou fazendo e mostrar o que dá. Eu quase não consegui ver a variação aqui, está vendo? Isso aqui são um mapa de curvas de níveis, e, na realidade, aqui, como eu chego a um valor de 112, tudo aqui no meio fica com zero. Em vez de eu fazer isso, eu vou trocar esse negócio por uma raiz quadrada da raiz quadrada, na realidade é elevada a 0,2, aqui desse negócio, que aí eu achato um pouco essas pontas e consigo enxergar melhor. Tá vendo? Agora ficou esse valor vai só a 24, então, como o erro aqui fica em torno de 0,6, que é o mínimo dessa função, agora dá para a gente ver que aqui tem um fundo e aqui tem essas elipses, assim, porque a variação aqui no A é muito maior do que a variação no B, aqui em torno, quer dizer, a solução correta estaria aqui, ele teria assim, uma variação maior, mas agora dá para a gente enxergar mais ou menos 3D essas curvas de níveis que estão aí. Tá? Então, usei essa função .f, né, passando A, B e esse Z, e aqui o número de níveis é simplesmente o número sei lá, por exemplo, se eu puser 20, ele vai aumentar um número aí fica mais detalhado assim essas passagens aí de um para o outro, tá? Bom, vamos agora finalmente falar
estabelecido aí a base de entender qual é o problema e qual é a solução, como é que a gente resolveria isso com um gradiente descendente. Para fazer com gradiente descendente, eu precisaria implementar duas funções, uma que calcula o erro em relação a A e a outra que calcula o erro em relação a B, né? Essas funções estão aqui escritas, então temos aqui a soma igual a zero e aqui vou somando caso a caso, o xi vezes essa expressão que está aqui dentro, e no final tudo eu multiplico por -2, que é esse 2 e o menos que está aqui. E esse outro vou multiplicar por -2 também, tá? Esse aqui vai ser multiplicado por -2, esse por -2, porque no fundo eu calculo aqui a expressão com x e aqui sem o x. Tá? Mas está aí a expressão dessas funções, vamos rodar, vai funcionar. E agora eu fiz aqui uma versão bem simples do gradiente descendente, que era isso. Ela vai receber um parâmetro inicial, um valor de tolerância para saber se eu já não estou mais mexendo o A e o B, se eu convergir de alguma forma, um número máximo de interações e o tal parâmetro de learning rate. Tá? A função em si é essa que está aqui. Tá? Eu vou fazer a interação até o máximo dessa interação que eu recebi como parâmetro, vou calcular o DA, usando essa expressão que está aqui, para um A0 e um B0, que eu recebi. Percebe que o x e o y é aquele conjunto de dados que a gente está tentando ajustar a curva, né? Então, isso ficou como global até aqui. O dB vai ser também para esse A0 e um A0. Vou aplicar a tal expressão de calcular um novo A1 e um B1, que seria o A0 menos o learning rate mais o learning rate. Vou testar se convergiu, e se não, eu faço o A0 igual a 1, B0 igual a B1, e vou de novo calcular A, e vou fazer isso de novo até retornar o B0. Tá? Essa implementação aqui, na realidade, eu acabei fazendo uma outra um pouquinho mais sofisticada para a gente poder olhar, do gradiente descendente, que eu primeiro calculei os erros, o erro zero, né, correspondente ao A0 mais 0, e comecei a criar uma lista para guardar esses erros. Então, eu queria que essa função calculasse todos os erros que elas tiveram a cada ponto. Tá? A outra coisa, eu queria calcular o caminho que ela faz no plano AB. Então, eu comecei aqui com ponto A0, B0. Depois eu faço exatamente as mesmas coisas que a gente fez na versão que eu mostrei logo acima, que é calcular o DA, DB e subtrair com menos do A original. E aí eu calculo também o erro 1, apendo esse erro na lista e apendo o caminho, o A1 e o B1 na lista. E na hora de testar, eu estou testando se o erro é menor que uma tolerância, se o erro não está mudando, se o A não está mudando e se o B não está mudando, e aí eu imprimo aqui, dizer que convergiu, etc. E aí faço de novo o A0 igual a 1, o erro igual a 0 igual ao erro anterior, e imprimir a solução aqui na hora da chamada mesmo, só para ver. E aqui, na hora de retornar, eu estou retornando A0, B0, esse caminho como um NumPy array e os erros também como outro NumPy array. Então, essa outra versão é só uma versão mais monitorada daquela. Tá? Eu fiz aquela anterior só porque senão ficava difícil assim, de enxergar como é que é o método correspondente ao que estava no slide. Aqui está muito pesado já, né? Mas agora eu posso, por exemplo, capturar o A0 do gradiente descendente, o B0 do gradiente descendente, o caminho, os erros, chamando essa função nova gradiente descendente de -1 a 1, aqui o ponto inicial é -1, 1. -1 é aqui, nesse ponto aqui, provavelmente, né? -1, 1. Então, eu vou sair daqui, mais ou menos. Tá? Podia sair de qualquer outro lugar, a gente pode testar de novo, mudar, mas aqui está a tolerância, botei 10 a -5, o número máximo de interações 10.000 e o learning rate 10 a -3, como eu tinha falado. E aí, para
para que a gente veja já de cara o que aconteceu com o erro, eu estou criando uma variável assim que tem de 1 até o número de interações, né, para do 0 até o número de interações menos 1. Essa função está aqui, né, tem o tamanho dessa lista ou desse NumPy array e vou plotar ela, né? Então, a gente vai ver como foi a convergência. Ele convergiu, não chegou a 10.000, em 1726, estava com erro de 0,98, um delta de erro bem pequenininho. O A estava com essa posição e o B estava com essa outro valor aqui, mais ou menos. Foi uma convergência aparentemente muito rápida aqui na coisa. Para ver isso melhor, de uma forma mais ilustrada, eu vou voltar a usar aquele contour plot que nós tínhamos olhado, onde tem o A, B, o Z, que a gente já calculou, e o número de níveis, só para desenhar no fundo aquilo, e depois vou desenhar o caminho em cima dele em vermelho. Tá? E vamos ver como é que ficou aqui. Ele saiu daqui, veio rapidamente para cá, e depois deve ter vindo muito lentamente, porque aqui o gradiente é praticamente zero, né? Para chegar na solução que está aqui. Vamos ver se ele chegou ou não chegou e tal. Aqui, quer dizer, eu vi que a solução chegou porque, digamos, ele parou praticamente de andar, né? Nós temos a solução por mínimos quadrados, que a gente já tinha calculado, e eu posso implementar ela. Tá? Eu vou calcular o somatório de x e y, somatório de x, somatório de y, somatório de x ao quadrado, simplesmente fazendo esse somatório aqui. Esse somatório de x e y é somar o x e y para todos x e y. E de x é somar todos x i, de y é somar todos y e de x ao quadrado é esse. Eu tenho aquela expressão que está ali. Acho a solução por mínimos quadrados, que é super rápida. Essa aqui também é muito mais rápida e fácil, nesse caso, nesse problema. A gente não consegue resolver em todos. E vou imprimir aqui a diferença, quer dizer, um achou 0,03, o outro 0,02, o outro achou 1,10, o outro 1,2. Claro, se eu aumentar aqui por exemplo, o número, se eu, em vez de diminuir minha tolerância para 10 a menos 6, por exemplo, aqui, eu vou ter um resultado que já bateu, cravou praticamente. Tá? Então, mas eu vou ter feito um número bastante grande de interações, 2.000 interações. Eu poderia também, na solução, tentar aumentar o passo, né? Eu estou usando um learning rate de 0,1. Vamos multiplicar ele por 10. Se eu multiplicar ele por 10, vamos ver o que acontece. Aqui, ele até deu um salto para lá e voltou, tá vendo? Ele caiu numa certa oscilação. Ele deu um passo muito grande, pulou de um lado para o outro do vale e depois seguiu, mas acabou convergindo também. Ele, às vezes, pode divergir nessa hora. Tá? Também ficou com um resultado bom. Posso vir aqui agora, e já que eu fiz isso tudo, baixar... Não sei, tem muitas maneiras da gente... Você viu que agora ele convergiu com 298 iterações só. Teve o salto, mas convergiu bastante rápido. Tá? Bom, esse método ainda é um método bastante simples, vai servir para a gente fazer a primeira explicação das redes neurais e depois nós vamos ter que fazer algumas melhorias nele para que as redes sejam melhores treinadas. E aí eu vou apresentar outros vídeos pequenos que vão falar de mini-mesh, de gradiente descendente estocástico e outras coisas mais. Tá? Muito obrigado. Então, vamos ficar por aqui agora.